Amada igreja da paz do Senhor. Amém. Pode sentar, igreja. Quero agradecer por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, por este dia, pelas misericórdias do Senhor se renovando sobre a sua vida, sobre a minha vida. Eu agradeço a oportunidade de estar neste lugar. Gosto, já visitei aqui algumas vezes, é um presente para mim, uma satisfação poder estar aqui. Quero agradecer eu não sei se foi Mônica, é Mônica, você, Obrigada, Mônica, ter me telefonado. Agradeço a minha irmã Rose, minha irmã do coração. Conheci a irmã Rose numa situação muito difícil, muito difícil. Ela não me conhecia e aceitou prontamente. Que foi, não sei se alguém aqui ouviu falar da minha cunhada, a Érica, que tinha leucemia, veio a falecer. E a irmã Rose aceitou, o chamado do Senhor, e me ajudou ali. Eu tenho um carinho muito grande. Beijo para você. Agradeço a cada um de vocês por esta oportunidade. E quero convidar vocês nessa hora. Quando a Aline, a filha da irmã Rose, ela falou comigo lá na igreja, eu sou da igreja metodista ali em Monte Castelo, eu gostaria muito de poder dizer a vocês que a pastora Estela mandou um abraço. A pastora não mandou um abraço, porque quando eu falei com ela no domingo, que a Aline falou comigo assim, da possibilidade de vir trazer uma palavra, a pastora estava correndo, desesperada para atender outras pessoas. Eu falei, por favor, diga só sim ou não. E quando eu falei, posso, se for, se vier realmente o convite, eu posso, ela pode. Então ela não teve tempo para mandar abraço, tá? Eu não vou mentir, igreja? Então, eu pensei depois, quando veio o convite, falando sobre mulheres, Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale. O Senhor não gerou essa palavra no meu coração, me perdoe, tá? Mas eu gostaria que vocês abrissem, em Isaías 53. Aleluias. Quero trazer, conseguir trazer pelo menos um pouquinho do que o Senhor gerou no meu coração. Estar aqui na frente, estar aqui em cima é muito difícil. E eu tive uma semana abençoada, todas as vezes que eu tentei parar para estudar, eu não consegui. Ter uma família abençoada, são 4 filhos que o papai me deu, um pessoalzinho que faz uma baguncinha lá na minha casa, e todas as vezes que eu tentava me concentrar, eu não conseguia. Mas o Senhor está na direção, eu creio, que diminua eu e o Senhor cresça. Isaías 53, o versículo 1 ao 5, eu gostaria que nesse momento você se colocasse de pé em reverência à palavra do Senhor. Glória a Deus, diz assim: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele ferido pelas nossas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Eu já há algum tempo, venho assim, pensando muito sobre o sangue de Jesus. Nós normalmente falamos sobre o sangue de Jesus, há poder no teu sangue, Senhor, mas quantos de nós realmente têm a noção do poder que há no sangue de Jesus? Deus. E ali eu tentei, Senhor, como essa palavra não ser tão longa, tão extensa,
mas me veio assim, né? Vamos tentar falar. Deus, né? Eu escrevi, vou tentar ler, depois eu falo do meu jeito aqui. Aleluia. Lá em Gênesis, né? Capítulo 1, Deus, né? A terra estava sem forma e vazia, né? Deus criou todas as coisas, Deus viu que todas aquelas coisas eram boas. O Senhor apreciou a sua obra, a sua perfeição. E lá em Gênesis 1, 26, aconteceu assim, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E deu domínio ao homem. Deu também uma ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Meu Deus. O homem desobedeceu. O homem, a palavra diz também lá em Gênesis, que o Senhor, toda virada do dia, toda tarde, o Senhor descia ao jardim para passear. Né? E nós entendemos que o Senhor Deus tinha um relacionamento com Adão. Entendemos que Adão conhecia Deus face a face. Adão tinha uma intimidade com o Senhor Deus. Deus havia criado todas aquelas coisas e fez o homem conforme, né, a imagem e semelhança deles, né, passamos deles. E o Senhor, toda tarde, ele vinha então para apreciar a sua obra, a sua mais perfeita obra, que era o homem. E o homem, por essa intimidade que tinha, né, o homem foi seduzido, né, por Eva. O homem, apesar de conhecer Deus tanto, ele se permitiu falhar. E quando o homem pecou, quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento, o homem então adquiriu uma dívida de morte, uma dívida a qual homem nenhum nessa terra homem nenhum nessa terra poderia pagar essa dívida. Gerações e gerações e gerações vieram e se passaram, e não houve quem pudesse pagar essa dívida. Verdade. Porque o salário do pecado é a morte. Então Jesus, né, no seu trono, filho do Rei Altíssimo, né, algumas pessoas dizem, Jesus decidiu então vir à terra, né, ele aceitou da parte do seu Pai, da parte do Onipotente, esta situação, esta condição. Maravilha. Jesus nasceu, foi concebido sem pecado. Jesus cresceu, Jesus virou homem, Jesus viveu sem se dobrar ao pecado. E foi necessário que Jesus renunciasse ao pecado todos os dias, porque a mesma palavra diz também que Satanás tentou a Jesus. Se ele tentou, é porque havia sim uma possibilidade de Jesus renunciar a tudo aquilo. Meu Deus. Porque Jesus também falou com o seu pai: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E eu quero trazer para vocês, né, algo que eu escrevi, que começa lá no Getsemane, quando Jesus foi orar. Né? E chegando Jesus com seus discípulos, ele mandou que os discípulos vigiassem. Aquele momento foi um momento de terrível, de profunda angústia para o Senhor Jesus. Naquele momento o Senhor Jesus estava aflito, porque então ele sentia o peso das coisas que iriam lhe acontecer. A ciência, eu estava fazendo um estudo, tentando fazer um estudo por esses dias, o que aconteceu no físico de Jesus nos momentos da sua morte. Por que Jesus suou sangue? Por que Jesus, né, começou a suar aquelas gotas de sangue? Aquelas gotas de sangue é porque Jesus estava num terrível nível de estresse. Num medo terrível, Jesus sentiu medo. E aquela situação de pavor, de estresse, de pânico, de desespero, fez com que Jesus dobrasse os seus joelhos, porque a palavra diz que Jesus dobrou seu joelho e orou. Mas o que significa? Que Jesus estava terrivelmente fraco, porque não era costume do judeu dobrar o seu joelho para orar. Então, quando nós ouvimos dizer que Jesus dobrou o seu joelho e orou, nós pensamos que era um hábito de Jesus, mas ele era judeu. Então, a ciência tentando justificar, entender